Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com o presbítero Mateus Alberto e hoje nós vamos estar conversando sobre esse assunto tão importante e interessante, sobre as profecias bíblicas, sobre o Apocalipse. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, pastor Eduardo. Prazer imenso estar aqui hoje. Vamos começar com o nosso diálogo. Queremos agradecer a todos que estão nos assistindo. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Irmão Mateus, qual o significado do Apocalipse na Bíblia? Para aquele que não entende, Sim. O que é o Apocalipse? Pastor Eduardo, o Apocalipse, ele tem o significado principal da palavra Apocalipse é revelação. Inclusive o livro começa com a palavra revelação do Senhor Jesus Cristo. A palavra Apocalipse também tem um significado de descortinar. É Deus olhando para João, dizendo: João, eu vou mostrar para você as coisas que devem acontecer brevemente. Quais os principais, profecias Sim. do Apocalipse que vão acontecer ou tem profecias que já estão acontecendo nesse momento? Nós já estamos no Apocalipse. Pastor, é impressionante, na verdade, o Apocalipse, nós não entramos na maior parte dos eventos. Apocalipse tem algumas coisas assim que devem acontecer de maneira imediata, já aconteceram algumas coisas, mas mais de 90% de Apocalipse ainda não se cumpriu. Então, portanto, nós não estamos ainda em Apocalipse. Estamos, vamos ver isso mais à frente, no princípio das dores, que é um período que traz uma amostra, eu diria que uma amostra gratuita e dolorosa do que será verdadeiramente o Apocalipse. E profecias assim importantes sobre o Apocalipse que a gente pode trazer para os dias de hoje e até ver Sim. que isto é possível acontecer. Bom, a princípio, nós temos as principais profecias de Apocalipse, ela está ligada à grande tribulação. Nós vamos ver que a grande tribulação é um período de 7 anos, em que o anticristo ele fará aqui um governo universal sobre a terra, e nesse período de 7 anos ele firma concerto, aliança com países. Após o período tribulacional, o Senhor Jesus ele vem em glória, né, e na sua vinda em glória ele estabelece aqui também um juízo chamado Juízo das Nações, onde ele vai separar as nações bodes das nações ovelhas, e então ele implanta o governo milenial. Só que até tudo isso acontecer, muitas coisas acontecem. O livro de Apocalipse é um livro complexo. É claro que nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui não vai ser o suficiente para a gente abordar todos os aspectos, mas os principais aspectos é a redenção de Israel, porque Israel ele tem um tratar diferente no livro de Apocalipse. Sim. Deus trata diferente com Israel. Nós vamos observar também que nas profecias apocalípticas Jesus ele tem um olhar eficiente, Jesus ele tem um olhar diferente para Israel, para a redenção, visando a redenção de Israel. Vai haver muito sofrimento, mas para os nossos dias atuais, nós temos aqui pequenas amostras, que são as guerras, as fomes, as pestilências que nós estamos vivendo, mas tudo isso é apenas uma amostra. Bom, nós estamos vendo hoje até Israel passou por um momento difícil agora, com Gaza e tudo, e aquele local tenso, onde estão a esplanada das mesquitas, né, o Dom da Rocha, e o Muro das Lamentações, onde nós podemos ver os judeus ali fazendo as suas preces, né? E o que nós podemos ver? Cenário futuro, assim, vamos dizer, guerras, pressão. Será que vão ceder aquele espaço para que os judeus possam reconstruir o terceiro templo? Pastor, talvez ali, aquele lugar, seja a maior bomba relógio da humanidade, né? Ali nós temos uma tensão política, tensões religiosas. Nós sabemos que, embora o país esteja sob domínio do governo israelense, aquela parte ali que o senhor conhece muito bem, a gente está sempre acompanhando no seu canal, o Domo da Rocha, onde está também a mesquita de Al-Aqsa. Esses locais são locais sagrados para diversas religiões do mundo. Sim. Em especial as religiões que têm origem na Bíblia Sagrada, ou pelo menos emergiu dali. Então eu acredito, pastor, que vai acontecer sim, deve acontecer um concerto
entre os povos palestinos e Israel, mas não por agora. Isso, quem vai firmar de fato esse concerto é o anticristo, e a Bíblia diz que ele firmará o concerto por 7 anos, mas no meio desses 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, ele encerra o sacrifício, ou seja, ele quebra o concerto com Israel, e desde então ele vai deflagrar uma perseguição sem precedentes a Israel. Israel passa de país aliado ao anticristo a ser um país que está sob o domínio e a visão odiosa do anticristo. E não só do anticristo, mas de todas as nações. Aí nós já estamos falando do Apocalipse. Apocalipse propriamente dito. Porque começa... nesse caso, a igreja, ela já foi arrebatada ou ela vai ser arrebatada, pode ser depois, ou como que é? Perfeito, pastor. Nós temos várias visões sobre este assunto. Sim. A visão que eu, particularmente, e a igreja... Você acredita? Nós acreditamos, nós somos pré-tribulacionistas. Certo. Nós acreditamos que Jesus ele vem buscar a igreja antes da grande tribulação, antes do período tribulacional. Nós nos baseamos em diversas passagens bíblicas. Uma das principais, que eu chamaria o texto áureo, é o Senhor Jesus dizendo a uma das igrejas da Ásia, dizendo: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então nós acreditamos que o Senhor Jesus deve arrebatar a igreja antes que a igreja reconheça ou veja o período tribulacional acontecer. Eu estive em Israel cheguei essa semana de Israel. Eu vejo que a tensão, a vontade deles de reconstruir o terceiro templo é enorme. Inclusive, eles já têm tudo preparado para reconstruir a qualquer momento. Então, posso dizer que estes acontecimentos estão por vir, estão perto de acontecer, pelo que a gente está vendo. A tensão que está. O que você acha? Eu acredito nisso também. Vou ser até, sobre a construção do terceiro templo, eu vou ser até um pouco ousado no que eu vou dizer. Desculpa. Sim, perfeito. Você continua depois? Perfeito. Mas do terceiro, a construção do terceiro templo, quando isso acontecer, já estamos no período pós-arrebatamento da igreja ou não? Pastor, temos 2 linhas de interpretação sobre isso e até mais, mas as mais conhecidas, né? Alguns acreditam que o templo ele pode ser construído um pouco antes do arrebatamento da igreja. Outros acreditam que o templo vai ser reconstruído logo após o arrebatamento da igreja. E há uma terceira linha que diz que o anticristo construirá o terceiro templo. Eu, particularmente, estou entre as 2 primeiras linhas, que pode acontecer a construção do templo, por exemplo, agora. Sim. Um acordo de paz pode estourar, inclusive, antes da guerra que vem acontecendo, essa tensão, essa escalada dessa tensão que vem acontecendo em Israel com os povos palestinos. Nós vamos ver que Israel estava avançando muito com a Arábia Saudita, salvo engano, em um acordo de paz. Sim. Salvo engano, não sei se foi a Arábia Saudita, salvo o melhor juízo, mas estavam avançando em um acordo de paz. Enquanto esse acordo de paz estava avançando em alguns aspectos muito difíceis, estoura essa guerra em Israel, né, na faixa de Gaza. Então, assim, a gente sabe que o mundo está voltado para Israel, as tensões em Israel têm crescido, e tudo isso já é cumprimento de inícios da profecia, porque para que tudo isso que nós estamos falando aconteça, tem que estar o campo preparado. O cenário tem que estar preparado. Então, nós estamos vendo o cenário se desenhar, e eu particularmente acredito que o templo ele pode ser construído um pouco antes do arrebatamento da igreja ou logo após. Então, se for construído um tanto antes, pode ser o anticristo que construa também, não? Pode até ser que seja, porque a Bíblia diz que ele vai firmar um concerto de paz. Então ele vai, ao meu ver, ele vai conseguir unificar os povos palestinos e Israel. Eu acredito também que ele vai fazer com que Israel reconheça os povos palestinos como uma nação independente. Sim. Eu acredito que eles vão fazer com que Israel os reconheça. Um acordo. Um acordo de paz. Sim. Eu acho que Israel vai ter que abrir mão da parte ocidental. Eu acredito que ele vai precisar fazer isso. E eu acho que ele vai conseguir criar um acordo de maneira que os povos palestinos sintam-se à vontade com que Israel construa o terceiro templo. E, a meu ver, para que isso aconteça hoje, para Deus nada é impossível, mas é um pouco mais difícil de que isso aconteça. Então pode ser que seja o anticristo, pode ser que não seja o anticristo, pode ser que esse acordo de paz caminhe agora mesmo. Então a gente não tem certeza, qualquer coisa que eu dissesse aqui seria especulação. O que eu sei é que haverá o templo no período do anticristo, período apocalíptico, porque ele vai cessar o sacrifício. E o sacrifício ele só pode acontecer no templo.
Sim. Então, se o templo não existir, não vai existir o sacrifício. Então, se ele vai cessar o sacrifício na metade dos 7 anos, então eu acredito sim que o templo estará construído. Isso é fato. Hoje, não sei se você pode falar sobre esse assunto, não sei se existe muita especulação sobre quem é o anticristo. Não existe? Existe muita especulação. Sim. As principais que nós conhecemos, acho que é conhecido de todos nós, é que o presidente atual da França fosse um deles, Emmanuel Macron. Sim. Mas nós vamos ver que existem algumas linhas que ele não se enquadra. Não só ele, mas entre outros personagens. O que eu entendo, pastor Eduardo, é que ao longo da história existiram vários anticristos. Sim. Satanás não sabe quando Jesus vai voltar. Então ele precisa eleger em todas as eras um anticristo. Isso é uma teoria que eu acredito, eu particularmente penso desta forma. Então em todos os tempos ele levantou um anticristo. Nas eras passadas nós vamos ver Antíoco Epifânio, no período interbíblico. Nós vamos ver, por exemplo, Hitler, muito conhecido, um pouco mais atual, Stalin, entre outros ditadores que existiram e existem nos dias de hoje, que eles podem ser propriamente pretensos candidatos a anticristo. O que é interessante falar, e aqui eu vou deixar, vou abrir esse parênteses sobre o anticristo, é que eu particularmente acredito que o anticristo ele vem de Roma. Portanto, ele deve vir da região da Europa. Isso é uma linha de interpretação que eu particularmente acredito, porque me parece ser mais coerente com o texto sagrado, que o anticristo venha de Roma. É isso que eu acredito. Existem, vamos supor, a besta, que é o contrário de Deus. Certo. Existe o falso profeta, que é o contrário do Espírito Santo. Perfeito. E a função do falso profeta é preparar a chegada do anticristo. Perfeitamente. Então, esse já está atuando. Eu acredito que o espírito do falso profeta e do anticristo já atuam. Ambos. Porque ambos os espíritos provêm de um único espírito maligno, que é Satanás. Então eu acredito, pastor Eduardo, que Satanás, ele hoje já atua de maneira um pouco mais, eu diria, mais, vamos dizer assim, um pouco mais firme em cima disso. Por quê? Porque os dias estão se abreviando, ele entende que o seu tempo está próximo, está chegado, e o espírito do anticristo ele atua na região, na parte política, e o falso profeta ele atua na parte religiosa, na unificação das religiões, é o que eu acredito. Já atua, o espírito já está atuando. E quem sabe, até as personas já estejam atuando também. Uma coisa que eu acho que é interessante, até eu quero saber, é que o mundo vem sofrendo, vem passando por situações muito difíceis. Ucrânia, Rússia, outros países, aqueles, Israel, a Coreia do Norte, a tensão e tudo. Então, a China ameaçando Taiwan. Tem que ter a necessidade de um governo universal. É aí que entra o anticristo. Né? Perfeito, eu concordo com o senhor plenamente. Nós entendemos que o cenário em que o anticristo ele vai governar a maior parte das nações é um cenário de muita confusão. Porque onde não há ordem, organização, não existe também crescimento. Sim. Todo crescimento ele é baseado em ordem. Inclusive, até as forças espirituais da maldade são extremamente organizadas. Satanás entende muito bem de organização. Se engana quem pensa que ele é um espírito desorganizado. Ele é totalmente organizado. Os seus anjos, os seus demônios, todos eles são organizados, anjos caídos. Então eu acredito que ele vai criar o caos, ele ajuda a criar o caos e vai aparecer com a solução unificando os governos. A princípio ele consegue uma aliança com 10 países, de acordo com as profecias. Esses 10 países, ele vem do menor país desses 10. Ele é a ponta pequena que subjuga os outros países. Então é até interessante e é um apontamento de a gente estar pensando, eu acredito também nisso, que ele vem para sistematizar, para organizar essa bagunça que vai haver entre os governos. Essa disputa, essa guerra, como já está acontecendo. Tá bom. A conversa está muito boa. Eu quero fazer a próxima pergunta sobre o número 666. Que é na mão direita ou na testa, é isso? Perfeito. Aí nós vamos falar sobre isso no nosso próximo bloco, perfeito. Tá bom? Ótimo. Vamos para o segundo bloco de conversas com o nosso prezado irmão presbítero Mateus. Nós estamos falando sobre o sinal da besta. Sim. A Bíblia fala de um número, que é o número 666. Fale alguma coisa para nós.
Perfeito. Para a gente poder entender. A princípio, nós entendemos que a marca da besta se distingue do número 666, porque em Apocalipse diz a marca da besta e também fala sobre o número da besta. Então, é sempre bom fazer essa distinção para você que não está acostumado com o texto bíblico. Há muitas pessoas que confundem e acham que se trata da mesma coisa, mas na verdade se trata de coisas distintas. Uma coisa é a marca da besta, outra coisa é o número 666, que inclusive, de acordo com o texto sagrado, é possível que quem tem entendimento calcule o número da besta para efeito de entendimento até de descobrir, quem sabe, o nome da besta a partir do número. Existem muitas especulações sobre o número 666 ao longo da história, mas eu particularmente gosto de me assegurar no texto sagrado e dizer o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz que o número 666 é número de homem e por isso pode também ser igualmente calculado. Ao longo de toda a história, pastor Eduardo, a gente vai sempre ver que o número 666 ele sempre esteve ligado à figura humana. No sexto dia, Deus criou o homem. Sim. O homem deveria trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Deveria trabalhar 6 anos e descansar no 7º ano, que era o ano sabático. Então nós vamos ver que a figura do 6 está sempre relacionada à figura do homem, que também, depois da queda, tem também a questão da imperfeição. Nós sabemos que o número 7 é o número da perfeição, por ser o número de Deus, o número perfeito, mas na Bíblia Sagrada nós vamos ver que todas as vezes que o número 666 ou o número 6 aparece, está ligado à figura humana. E é até curioso esse assunto, porque nós vamos ver lá em 1 Reis, capítulo 14, salvo engano, a Bíblia diz que as riquezas de Salomão calculava-se em 666 ouro, aliás, 666 talentos de ouro. Então, 666 talentos de ouro equivalia o que Salomão tinha à sua disposição de ouro. Logo na sequência, no capítulo 11, salvo engano, acho que capítulo 11, capítulo 10 de 1 Reis, depois capítulo 11, vai dizer que Salomão se envolveu com muitas mulheres estranhas, o que fez que o seu coração se pervertesse na loucura, trazendo deuses estranhos, enfim. Logo depois que aparece o número 666, o capítulo posterior já vai falar da possível queda de Salomão em relação ao altar que ele tinha construído para Deus. Também nós vamos ver Golias. Golias ele tinha 6 côvados de altura. E ele tinha uma lança que pesava 600 ciclos e ele tinha 6 peças de armadura. Então o número 666 mais uma vez aparecendo aí. Nós temos também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo: Timóteo, os últimos dias serão dias trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, caluniadores, enfim. Ele fala sobre uma lista e essa lista contempla exatamente 6 adjetivos relacionados a homens trabalhosos. Você vai ver que lá exatamente é uma sequência de 6 adjetivos, 6, 6, 6, e sempre relacionado ao homem. Caluniador, presunçoso, avarento, maldizente, irreconciliável. Tem uma série de atributos que está escrito ali que diz respeito somente à figura humana. Bom, existem muitas outras coisas interessantes e até uma questão polêmica também que eu vou aproveitar que o senhor me permitir falar sobre o 666. O pastor Severino Pedro da Silva tem um livro chamado Apocalipse versículo por versículo. Nesse livro ele trabalha uma questão muito interessante que ele diz que a Segunda Guerra Mundial durou 666 dias, a contar da data em que Hitler faz um acordo com Stalin, o pacto que eles fazem juntos para dividir a Polônia. E é daí que começa a Segunda Guerra Mundial. E, segundo ele, ao contar desta data, de 1939 a 1941, bate exatamente aí 666 dias. Então, aonde tem o número 666, sempre tem a figura humana por trás dessa história. É o que o texto bíblico também nos diz. Eu trouxe essa curiosidade, sim, mas o que a Bíblia realmente diz é que o número 6 é número de homem. E para falar de 3 vezes o número 6, isso está falando da exaltação da figura humana. É o homem como autossuficiente, não precisando de Deus. Então, a gente entende que o número 666 vai falar também do governo, a forma de governo do anticristo que vai se sustentar, e ao que tudo indica, ele não vai se preocupar em apagar a figura de Deus, no sentido de dizer que Deus não existe, como por exemplo o ateísmo prega, o marxismo cultural prega,
ele não vai se preocupar em dizer que Deus não existe. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles falarão coisas horríveis contra Deus. Ou seja, se eles vão falar coisas horríveis contra Deus, eles não vão lutar contra a existência desse Deus. Não vão se preocupar em falar que esse Deus não existe. Pelo contrário, dizer que esse Deus existe, mas que ele não é bom o suficiente para a humanidade, que o homem é autossuficiente, que a tecnologia ocupa o lugar de Deus, que o dinheiro ocupa o lugar de Deus. E esse número 666 é uma marca. Perfeito. O número 666, a nosso ver, meu modo de enxergar, ele é distinto da marca. A marca da besta, a gente não consegue identificar o que de fato será, porque a Bíblia diz sobre a marca e sobre o número da besta. A marca, ela será posta sobre a mão direita ou sobre a testa. Sim. Há uma linha de interpretação que diz que isso está relacionado ao governo do anticristo nas obras e na mente. Então é como se o anticristo estivesse nas duas partes mais importantes da vida humana, que é no seu trabalho, ou seja, na mão direita fala do trabalho que é feito de uma forma, vamos dizer assim, o homem trabalhando por si só, e a mente é o governo do anticristo sobre todo o seu corpo, sobre toda a sua alma e o seu espírito. É uma linha de interpretação. Eu particularmente... Esse controle, assim... Hoje nós já temos, assim, uma vida super controlada pelo governo. Perfeito. Né? Então, uma marca vai identificar quem você é. Perfeito. Você pode estar em Israel, Brasil, qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, através da marca, você vai poder negociar, você vai poder comprar, você vai poder vender. Se você não tem a marca, como é que você vai fazer? E eu acredito, pastor Eduardo, finalizando o que eu estava dizendo, que eu acredito que será realmente uma marca, marca visível física, na testa Sim. e na mão direita. É o que eu também acredito. E através dessa marca é que vai poder haver as negociações, e quem não tiver esta marca não vai poder negociar e não vai poder participar de nenhuma ação civil da sociedade. Agora, levando o assunto lá bem para frente, no Apocalipse, pode acontecer de uma pessoa negar a marca. Perfeito. Pode existir. Sim. Inclusive, nós acreditamos que isso vai acontecer pelo fato de que haverá aqui no período de grande tribulação resistências ao anticristo. E quem fará essas resistências? Existem alguns povos aqui que farão essa resistência pelo testemunho de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Eles entregarão a própria vida como mártires, para que eles sejam oposição ao governo do anticristo. Então, haverá salvação de pessoas, sim, aqui no período tribulacional, pessoas que dizem que não vai haver, mas nós, pela Escritura, podemos crer que haverá salvação de almas aqui, portanto, a ação do Espírito Santo agindo, mas essas pessoas que aqui estarão, elas deverão pagar, possivelmente com a própria vida. Por quê? Porque o sistema vai as forçar com que elas não comprem, não comprando, não terão alimento, não tendo alimento, elas não podem subsistir, elas vão viver como fugitivos. Existe também, entre os juízos de Deus, avançando um pouquinho mais, nos juízos de Deus e caminhando também para os selos, para as taças e as trombetas, pastor, é interessante até pensar que Deus vai enviar aqui, pelo período de tempo, 2 testemunhas. Eles vão bagunçar, literalmente, com Israel e com o mundo. Literalmente. Deus vai dar poder para eles. Dá um exemplo para nós, para eu entender melhor. Sobre as 2 testemunhas. Vamos entender que o anticristo ele está sob um governo total da Terra. Sim. Ele está governando a maior parte dos países, ele tem o domínio econômico, político, social, ele consegue oprimir aqueles que não aceitam o seu governo e consegue persegui-los, prendê-los, matá-los, enfim. Ele consegue fazer essa opressão. De repente, 2 homens surgem no cenário. Que a polícia não consegue pegá-los, que o governo não consegue pegá-los, e eles profetizam por aproximadamente 1.260 dias, salvo engano. E nesse tempo que eles estão profetizando, enquanto não termina o tempo deles profetizarem, ninguém consegue lançar mão deles. E eles vão fazer aqui pelo poder do Espírito Santo, eles farão aqui sinais. Sinais, a Bíblia diz sobre fazer cessar chuva do céu, descer fogo do céu. Então eles operarão sinais. E até algumas pessoas até chegam a pensar que se tratam ali de 2 personagens bíblicos, que depende, o senhor pode ser que trate disso mais à frente. Sim. Mas eu particularmente acredito que serão 2 judeus que não pertencem a nenhum personagem bíblico, não são personagens bíblicos, mas 2 judeus que nascerão aqui na terra, que Deus os levantará em Israel para profetizar por este período. Depois deste tempo, o anticristo os matará aos olhos de todos, diz a Bíblia Sagrada,
todos verão a sua morte, comemorarão, será um dia de comemoração mundial. As pessoas ficarão tão felizes que elas vão começar a enviar presente umas para as outras pela morte dessas duas testemunhas. E é dito na palavra também que essas duas testemunhas, elas não serão enterradas nem sepultadas, porque o anticristo vai querer fazer uma festa daquilo, vai deixá-las expostas em praça pública para dizer: eu consegui vencê-los. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita essas duas testemunhas aos olhos de todos. E todos veem essas duas testemunhas sendo erguidas e subindo ao céu. Imagina o estardalhaço que não vai ser. Vai ser maravilhoso. Fantástico. É isso aí, Mateus. Vamos para agora o terceiro bloco e o final. E eu vou falar um pouco sobre a volta do Senhor Jesus. Perfeito. Vamos falar sobre o arrebatamento primeiro. Perfeito. E depois a volta de Jesus. Perfeito. Tá? Excelente. O que você pensa sobre isso? E nós vamos conversar. Voltamos já, então. Bom? Estamos de volta novamente. Irmão Mateus, sobre a volta do Senhor Jesus. O que você pode falar para nós? Pastor, a volta do Senhor Jesus, falar sobre primeiro o arrebatamento da igreja. Vamos falar sobre primeiro o arrebatamento. O arrebatamento? É. O arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento? Vamos explicar, porque às vezes tem alguém que não conhece. Bom, para você que está assistindo pela primeira vez e está tendo contato com essa matéria pela primeira vez, o arrebatamento, ele é um momento muito esperado por todos nós cristãos. Nós que cremos em Jesus Cristo, cremos na palavra de Deus, nós temos uma promessa de Jesus. João capítulo 14, Jesus disse que iria para o Pai, mas ele voltaria, e ao voltar, ele nos levaria para si mesmo, para que aonde ele estivesse, nós também estejamos com ele. O arrebatamento da igreja é um momento muito esperado, não só por cristãos, mas inclusive por não cristãos. Acredite. Existem pessoas... Só para eu dar um arrebatamento. Perfeito. Vamos supor. Eu estou aqui... Agora, neste momento, de repente... Eu sumi. É nisso que nós acreditamos. Sim. A palavra arrebatamento aparece uma primeira vez no texto sagrado como uma palavra grega chamada arpatso. Essa palavra arpatso significa arrancar com força. Eu vou dar um exemplo básico. Sim. Como que os gregos utilizam para falar desse assunto. Você é o pai de uma criança e o seu filho, você está na frente da linha de um trem, ou de um metrô, vamos colocar um metrô, o teu filho escapa da tua mão. Ele escapa da tua mão e corre em direção à linha do trem. Você, inesperadamente, você corre atrás dessa criança e você vai pegar ela por onde você conseguir pegar. Se tiver com touca, é na touca, se vai pelo cabelo, é no cabelo. Você vai puxar por onde você conseguir para que ela não entre na linha do trem. A palavra arpatio significa exatamente isso, arrancar com força. O arrebatamento da igreja, explicando a grosso modo, é o Senhor Jesus, a pessoa bendita do Espírito Santo. Ele vem aqui sobre as nuvens nesse primeiro momento, ele não aparece neste momento visivelmente a todos, mas ele vem sobre as nuvens e ele arrebata a igreja da terra para que a igreja seja livre da locomotiva que está por vir aí pelo período tribulacional. Então, o trem eu chamo de grande tribulação. Entendi. A criança eu chamo de igreja e o pai eu chamo do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, que arranca a criança dali para que ela não entre naquele... Aí você estava falando que até as pessoas não crentes acreditam. Até as pessoas não crentes, elas, as que não acreditam, esperam este momento, as que não acreditam às vezes ridicularizam, enfim. Mas o que nós podemos pensar sobre o arrebatamento? O arrebatamento, ele é a chave, vou utilizar essa expressão, que é bem moderna, a chave que desencadeia todos os demais eventos escatológicos, pelo menos os principais. Porque depois do arrebatamento da igreja, quando Jesus, literalmente, neste momento nós estamos aqui, o Senhor Jesus nos leva daqui, essa câmera fica aqui gravando, nós ficamos longe daqui, estamos com o Senhor Jesus nos ares, o nosso corpo, segundo a palavra de Deus, ele vai ser transformado no momento em que nós fomos arrebatados, ou seja, o nosso corpo ele se tornará um corpo glorificado. E como que seria esse corpo glorificado? Ele é um corpo que não morre, ele é um corpo que não peca, ele é um corpo capaz de estar diante da presença de Deus. E não só nós, os que estivermos vivos, mas primeiro, os mortos ressuscitam. E eles não ressuscitam com o corpo que eles morreram, o corpo foi sepultado, aquela matéria putrefata, não. Eles ressuscitam já incorruptíveis também, como nós seremos juntamente transformados. Segundo o apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. Muito bem. E aí, após este arrebatamento da igreja, perfeito, nós vamos entrar no segundo assunto, a volta de Jesus. Perfeito.
Se o senhor só me permitir rapidinho, após o arrebatamento da igreja, só para você que não tem contato com a escatologia, entender como que nós cremos. Após o arrebatamento da igreja, eu vou tentar até chegar à vinda de Jesus em glória. Sim. Vou ver se eu não esqueço de nenhum evento. Após o arrebatamento da igreja, vem um período chamado Tribunal de Cristo, onde o Senhor Jesus ele há de julgar os cristãos. Os juízes antigamente eles julgavam as pessoas nos portões da cidade. Então nós acreditamos que esse julgamento deve acontecer literalmente nos portões celestiais, entre os céus e a terra. O Senhor Jesus deve nos julgar neste período, e esse julgamento não é para a condenação, mas é para que a pessoa que fez obras por meio do seu corpo aqui na terra, as obras dos cristãos sejam provadas pelo fogo, que é o Espírito Santo, e nessa prova essa pessoa receba galardão. Mas é um assunto para outro dia, eu não vou... Galardão que é recompensa. Estará recebendo recompensas por aquilo que ele fez. Se a nossa... São 6 materiais que representam, e depois com mais tempo... Eu estou correndo para a gente... até peço perdão. É um assunto que nós poderíamos ficar horas e horas conversando, porque eu vou sintetizar o máximo. Um assunto chama outro. Chama outro assunto. Sim. Eu vou sintetizar o máximo possível, mas depois com mais calma, permitindo Deus, a gente volta a falar sobre esse assunto. A entrega das recompensas é descrita na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 3, com 6 materiais. Ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha e madeira. Nós vamos perceber que são 6 materiais. 3 desses 6 materiais o fogo não consome, o fogo purifica, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. Os outros 3 materiais são materiais que são queimáveis pelo fogo, madeira, feno e palha. Então esses materiais que são queimados pelo fogo não receberão galardão, mas todavia o tal será salvo, mesmo que ele não tenha obras, porque a salvação não é por obras, a salvação é por graça. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas por graça. Avançando o tribunal de Cristo, eu não vou me ater muito aqui. Sim. A igreja entra num período chamado as bodas do Cordeiro, que tem a duração também de 7 anos. No período de 7 anos, a igreja tem ali um momento espetacular, onde Cristo ele se apresenta à igreja, juntamente com o Pai e o Espírito Santo também, e ali eles têm um momento de um casamento, como se fosse a festa do casamento de Cristo com a noiva. Só não te interrompendo, Não, por favor. Nós falamos sobre os 7 anos da grande tribulação. Perfeito. E agora você está falando sobre 7 anos das bodas do Cordeiro. Então, enquanto aqui na terra, aqueles que aqui ficaram, vão passar por um momento. Sim. A igreja, aqueles que subiram, que acreditaram nesta promessa, eles estarão nessa festa. Exatamente isso, pastor. Sim. Isso é maravilhoso, a gente sente até a graça de Deus quando nós pensamos sobre esse assunto, porque enquanto a igreja está no céu, pelo período de 7 anos, regozijando-se com Cristo, e não tem nem como a gente mensurar, com grande glória será esse dia, aqui na terra, o período tribulacional sobre o governo do anticristo está de vento em polpa. E pelo período de 7 anos em que haverá o período tribulacional aqui na terra, haverá também 7 anos de festa nos céus com os redimidos. Após este período, pode falar. Após este período, nós vamos entrar agora, chegando já um pouco mais próximo do evento que nós queremos. A Bíblia diz que depois que o anticristo ele quebra o concerto com Israel e que ele consegue criar um discurso, uma narrativa que já não é uma narrativa tão distante de nós hoje, inclusive, de que Israel é o problema do mundo. Sim. O anticristo ele vai conseguir convencer as nações de que o problema de tudo sempre foi Israel. Porque Deus ele está sempre jogando, o Senhor em Apocalipse ele trabalha com juízo de selos, taças e trombetas. 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. Esse juízo de Deus anunciado sobre a terra, um deles, que é um período terrível, ele vai matar a terça parte de tudo que há na terra. Se fosse hoje, pastor, eu fiz o cálculo, seria 1 bilhão e 900 milhões de pessoas que morreriam. 1 bilhão e 900 milhões de pessoas, a terça parte da população mundial hoje. Se fosse neste momento. Então é muita gente, países deixam de existir, né, com esse morticínio em massa, e o anticristo vai conseguir convencer o mundo de que o problema de tudo é Israel. Então, qual é o jeito de a gente acabar com esse problema? Vamos acabar com Israel. Então ele reúne um exército de 200 milhões de soldados e eles caminham em direção a Israel para destruir. Só que qual que é o problema? Quem é que vai colocar 200 milhões de soldados em avião, pastor? Não tem como colocar. É por isso que o rio Eufrates seca, segundo a profecia, para que o exército do anticristo, juntamente com os seus soldados, eles passem em terra
para perseguir Israel mais uma vez e cercar Israel. No momento em que essas notícias correm, a gente entende que as mídias estarão também de vento em popa noticiando isso para o mundo todo por conta da tecnologia que estará muito avançada. No momento em que essas coisas ocorrem, Israel ele começa a fugir para os montes e alguns para o deserto. E é neste momento que Israel começa a voltar às suas origens, a buscar o Deus verdadeiro e a buscar pelo Messias. Porque a pergunta vai ser, onde está o Messias? Nós seremos dizimados mais uma vez, mas dessa vez definitivamente. E aonde está o Messias? Nesse momento, alguns estudiosos acreditam que eles farão oração do Salmo 46, que é a oração dos filhos de Corá. Enquanto eles estão no deserto, mal sabem eles que eles estão sendo guardados por Deus também, neste período. Deus está os guardando no deserto para que o anticristo também não os consuma de uma vez. Enquanto eles estão no deserto, alguns estudiosos acreditam que eles fazem a oração do Salmo 46, que esta oração diz, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude ou ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. É uma situação muito semelhante que eles estarão vivendo. Ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza, há um rio, eles vão lembrar do céu, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, ou seja, as nações se reuniram para persegui-los. Sim. Os reinos se moveram para destruir Israel, mas ele ergueu a sua voz. E é aqui que entra o grande detalhe. Quem é este ele que ergueu a sua voz? A Bíblia diz que enquanto Israel está cercado, lá no céu, os 7 anos bate, as bodas do Cordeiro se encerram, e mediante a oração de Israel, o clamor de Israel, o Senhor Jesus desce dos céus com seus santos. Aleluia. E ao descer do céu com os seus santos, e vir a esta terra, sobre o Monte das Oliveiras, Sim. o exército anticristo cercando Israel para destruir, vamos destruir. A Bíblia diz que os mísseis que estão apontados para Israel agora se viram para o céu, porque aparece no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra começam a se lamentar, porque o sinal do Filho do Homem agora é só um mistério. Ninguém sabe qual é o sinal do Filho do Homem. Será que são as mãos furadas? Será que são os seus lados transpassados? Sim. E neste momento, quando eles entendem que o Jesus que eles tanto rejeitaram, o Yeshua, eles não reconheceram, esse era o Messias o tempo todo, e agora o Messias vem com poder e grande glória, todo olho o vê. E por que todo olho vê? Porque isso vai estar sendo televisionado, certamente. Sim. E ao ser televisionado, Jesus ele aparece neste momento com todos os seus santos, com os milhares dos seus santos. Até Enoque profetizou isso, eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos. Então, quando o Senhor Jesus ele aparece, neste cenário, o anticristo mira os mísseis em direção a Cristo e ao seu povo, mas nessa guerra, ninguém luta senão Jesus. A Bíblia diz que quando ele abre a sua boca, uma aguda espada fala de palavra. Com uma única palavra, ele desfará todos os exércitos do anticristo. Todos os seus soldados, seus 200 milhões de soldados, morrerão no grande vale. E ao morrer no grande vale, quando eles estiverem todos ali mortos, naquele momento, nós vamos entender o banquete do grande Deus vivo. E o Senhor Deus, ele chama, as aves do céu para participar do grande banquete do Deus vivo. Só que não confunda banquete aqui pensando que é uma coisa boa. É Deus convidando as aves do céu para comer a carne dos soldados que se levantaram contra Israel. Bom, passando agora para a vinda do Senhor em glória. Neste momento, o Senhor Jesus ele é visível a todos. Ele está visível para todo mundo, literalmente. As pessoas verão a sua glória. E a Bíblia diz que neste momento todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E é aí neste momento que o Senhor Jesus ele faz o juízo das nações. E qual é o juízo das nações? Ele vai separar as nações que no período da perseguição abrigaram judeus. Então veja que o Brasil hoje ele está sendo infelizmente signatário de países que são completamente contra Israel. Se fosse hoje isso, nós estaríamos entre as nações bodes. São 2 tipos de nações, nações bodes e nações ovelhas. Mateus capítulo 25. Ele apartará os bodes das ovelhas. Há pessoas que utilizam esse texto entendendo que ser sobre a igreja, mas necessariamente não é sobre a igreja. Sim. Ele está apartando os bodes, são nações. Nações bodes e nações ovelhas. As nações que ajudaram Israel, porque haverá nações muito pobres que vão ajudar Israel. E essas nações serão abençoadas. Qual é a bênção? Deus diz, porque vocês... estive com fome e me deste de comer. Estive preso e foste me visitar.
Então, quando essas coisas acontecerem, os países que ajudaram Israel no período de perseguição, eles serão abençoados com o milênio. O Senhor Jesus os encaminhará para o período de governo de Cristo sobre a terra, período milenial, que é o período de 1000 anos que Cristo governa sobre a terra. E neste período, Satanás está preso, o anticristo e o falso profeta já foi lançado no lago de fogo, e aí a gente tem esse cenário agora. Eu vou parar por aqui, senão eu vou avançar muito o tempo. É muito bom. A gente fica ali, vamos ficar aqui horas conversando sobre esses assuntos, sobre a reconstrução do templo, que nós falamos no início. Só para encerrar essa parte aqui. Perfeito. Eu quero saber o que você pensa, o que você fala sobre isso. O anticristo, que ajuda a reconstruir o templo, ele vai querer receber uma adoração dentro do templo. Certamente. Entendeu? Ele ajudou, nem que seja um muito obrigado. Eu vou várias vezes para Israel, você sabe muito bem, e eu vejo que eles têm o costume de usar a sinagoga única e exclusivamente para a adoração do Senhor. Esse muito obrigadinho para um, para outro, não existe lá. Né? E agora entra o anticristo querendo um agradecimento. E ali, naquele momento, é que cai a máscara dele. Seria isso? Pastor, perfeitamente. Inclusive, talvez esse seja um dos eventos que vai desencadear a quebra do acordo do anticristo com Israel. Porque ele vai exigir adoração, a Bíblia diz que ele vai se assentar no trono como Messias, vai exigir adoração, porque ele vai dizer, o Messias até agora não veio. Eu consegui, foi o único que, desde os tempos passados, desde o último templo destruído pelo general Tito, no ano 70, desde general Tito, nenhum templo foi construído senão nessa minha gestão. Eu não só ajudei a construir o templo, mas eu ajudei no acordo de paz, então eu quero de vocês um agradecimento. Então ele vai se assentar numa condição que não é dele, ele vai se assentar na cadeira do Messias, querendo se parecer com o Messias, vai exigir adoração, e ao que tudo indica, ele vai também sacrificar animais impuros no templo. E ao sacrificar animais impuros no templo, os judeus tradicionais, Sim, que repudiam isso veementemente, qualquer judeu, o israelense, de uma forma geral, aceita, né? jamais. Sim. E conhecendo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, vamos ver, esse camarada não pode ser o Messias. Não. E é nesse momento que eles começam a se voltar, se opor ao governo do anticristo. E certamente é aí onde a perseguição que nós comentamos no bloco anterior, que ela deve acontecer. Sobre Mateus, está muito bom. Nós vamos terminar, vamos para o último bloco e terminar o nosso bate-papo. Mas nesse último bate-papo nosso, no último bloco, eu quero que você fale o seguinte. Sinais. Perfeito. Sinais hoje de que o fim está próximo. Em que o arrebatamento está próximo. Me fale pelo menos alguns sinais hoje. Perfeito. Nós podemos falar, tá bom? No próximo bloco. Muito bem, então vamos para o último momento e vamos perguntar para o presbítero Mateus. Ele vai falar para nós sobre sinais que mostra que nós estamos realmente nos últimos momentos da igreja aqui na Terra e o apocalipse que está para acontecer. Perfeito, pastor. Antes de nós falarmos sobre os sinais, eu queria deixar claro para algumas pessoas que às vezes de repente tem contato com esse conteúdo e às vezes acha que a vinda de Jesus, ou vou falar sobre o arrebatamento, ele depende de sinais para que ele aconteça. O arrebatamento ele não depende de sinais, o arrebatamento ele está dando sinais desde o momento em que Jesus vem anunciando o arrebatamento. Agora, para que o arrebatamento, antes que o arrebatamento aconteça, nós sabemos que há uma prefiguração, uma configuração, melhor dizendo, da sociedade, da igreja. Por incrível que pareça, um dos grandes sinais, não só do arrebatamento, mas dos eventos futuros, está relacionado também à igreja. Então nós vamos tratar sobre esse assunto de maneira independente, só quero deixar claro que a vinda de Jesus é iminente, ou seja, ele pode vir a qualquer momento independente dos sinais. Mas, ao mesmo tempo, existem sinais que sim, antecedem a volta de Jesus Cristo e que já estão acontecendo há muito tempo. Por exemplo, Jesus falou sobre guerras e rumores de guerra. Desde quando isso vem acontecendo? Sim. Muito tempo. Porém, na escalada em que nós estamos tendo, como a gente comentou no primeiro bloco hoje, eu acho que talvez não tenha existido. Porque nós estamos tratando de princípio de dores. Quando a Bíblia fala de que nós estamos no princípio das dores, essas dores que Jesus ele retrata é as dores do parto.
E como é as contrações do parto, pastor? Na medida que vai chegando a hora da criança nascer, as contrações elas vão aumentando em quantidade e intensidade. Então o espaço dessas contrações vão aumentando em quantidade e intensidade. O que nós estamos vendo no nosso cenário atual é que sempre existiram guerras, ok? Sempre existiram guerras, mas nunca houve uma intensidade e a quantidade como nós estamos vivendo nos dias atuais. Guerra Rússia e Ucrânia, China e Taiwan ameaçando, Estados Unidos perdendo o posto na Al-Qaeda, salvo engano, né? Nós temos lá a própria guerra de Israel, né? Israel sendo ameaçado o tempo todo pelo Irã, né? Pelo próprio Irã. Nós temos também algumas pandemias que aconteceram. Muito bem lembrado também a pandemia, por exemplo, do Covid-19 que nós tivemos recentemente. Né? Quem diria que a gente ia ficar em casa, não sair por tanto tempo, milhares de pessoas mortas só aqui no nosso país. Tudo isso são as dores aumentando em quantidade e aumentando também em qualidade. Outras coisas também que eu vejo assim é muito engano, muita mentira, Perfeito, muita pastor. traição. Perfeito. Esses sinais estão ligados à apostasia. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Sim. É uma pergunta. Por que é feita essa pergunta? Porque nós vamos observar que o mundo caminha e anda de mal a pior. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, salvo engano, diz que os homens andam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então essa questão do engano, ela vem crescendo e a apostasia, ela não está entre os ímpios. Porque é impossível que o ímpio se apostate de algo que ele nunca creu. A apostasia, ela está entre os fiéis. Apostasia, que só para entender, Sim. Que é o abandono da fé. O abandono da fé. É o virar as costas para Cristo. Agora, você está vendo? Você chama para outra coisa. Esse abandono da fé pode ser provocado por muitas coisas. Perfeito. Até mesmo por você ser enganado, iludido. Por lideranças. Por lideranças. Sim. Mentirosas. Falsos profetas. Falsos profetas. Que vai causar o quê? Vai causar que você não acredite mais naquilo que você estava acreditando, né? Perfeitamente, pastor. É tão sério isso que o senhor está falando, que a Bíblia diz que sempre existiram falsos profetas, mas vão surgir em uma quantidade muito maior. E esses falsos profetas, o que eles fazem? Eles vão distorcer as Sagradas Escrituras, e ao distorcerem as Sagradas Escrituras, eles fazem com que as pessoas não creiam no poder de Deus, abdiquem da sua fé com Deus e a sua própria conduta, porque o falso profeta ele não é conhecido só pelo que ele fala, ele também é conhecido pelo fruto. Ele é conhecido pelo que ele fala e é conhecido pelo fruto. E nós vamos ver que há muitas pessoas que estão decepcionadas, estão se apostatando da fé, porque existem muitos falsos profetas enganando e sendo enganados, indo de mal a pior. E para fechar essa questão da apostasia, a gente vai saber que vai ser um tempo de grande apostasia, que nós estamos vendo nos próximos dias, meses e anos, uma crescente do número de cristãos que estão vindo às redes sociais para abandonar a sua fé. E a apostasia é válido lembrar, em Hebreus capítulo 10 vai falar sobre o pecado da apostasia. O pecado da apostasia é um pecado severo, grave, que ele não encontra mais lugar também de reconciliação. Isso é muito sério. Muitas pessoas ignoram essa passagem de Hebreus 10. Nós vamos ver que a Bíblia diz que aquele que pisa o Filho, o sangue da nova aliança, faz agravo ao Espírito da graça. Veja, essa pessoa, alguém que conheceu, foi lavada pelo sangue. Essa pessoa que conheceu o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, mas ele pisa o sangue e faz agravo ao Espírito da graça. Então, nesse sentido, essa pessoa ela se apostata. Então, o aumento da apostasia, o implemento do sistema de governo do anticristo cada vez mais latente, o mundo girando mais para o lado da esquerda, no sentido do comunismo, a China comunista carregando aí a ponta dos países comunistas, juntamente com a antiga União Soviética, a Rússia e os demais países que vão caminhando para esse lado. O mundo tem girado em torno da banalização da fé. As pessoas não têm mais, estão cada vez mais, resultado disso, o amor se esfria, por se multiplicar a iniquidade. Então tudo isso vai sendo uma reação em cadeia. É isso aí. Irmão Mateus, eu tenho muita coisa para perguntar para você, mas vamos ter que encerrar. Eu quero agradecer, quero elogiar seu trabalho. Amém. Né?
você tem se dedicado a estudar a palavra de Deus e passar estas informações lá na congregação onde você atua, e agora para todos nós aqui no projeto Andando em Jerusalém, que é o nosso canal, que pela graça de Deus já temos atingido 600 mil pessoas. E é para justamente usarmos este canal para passarmos novidades e falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquilo que nós acreditamos. Então eu quero agradecer você mais uma vez. Amém, pastor. Tá? Você continue assim, e você vai voltar outras vezes. Obrigado. E nós vamos tratar do mesmo assunto. Perfeito. Ou de outros assuntos também. Perfeito. Pastor Eduardo, eu que agradeço. Obrigado por essa oportunidade. Acompanho, sou fã do canal Andando por Jerusalém, esse projeto maravilhoso. Acompanho o seu trabalho já de algum tempo. É um prazer estar aqui e para mim é um grande privilégio, né, para falar para toda essa audiência maravilhosa, os seus telespectadores. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, servindo o reino de Deus através do pouco que Deus me confiou. Eu sei que a gente tem a nossa limitação, peço até perdão, aquilo que a gente não conseguiu falar, que o Espírito Santo possa brotar em seu coração esse entendimento. Amém. Meus amados, muito feliz, obrigado pela participação. Obrigado, pastor. E você que está aí, que Cristo nos abençoe, né? Nós todos, hoje e sempre. Até mais.